No nosso tempo, nós temos algo que chama pesquisa estatística, correto? E quando tem a estatística, eles não pegam a população brasileira como um todo, é impossível 200 milhões de pessoas fazerem parte da pesquisa, é impossível. Então o que eles fazem? Eles pegam por amostragem. E quando tem, por exemplo, as eleições, eles dizem assim, olha, se as eleições fossem hoje, fulano de tal ganharia com 34,2% dos votos. Fulano ficaria em segundo lugar com 25 ponto tantos por cento dos votos. Tantos por cento voltariam em branco. A margem de erro seria de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Quando eles falam isso, se a eleição fosse hoje, fulano ganharia com 34% dos votos, eles não perguntaram toda a população do Brasil para saber que 34% responderiam aquilo. Eles perguntaram apenas para uma parte. Mas, na hora de dar a entrevista, acabam fazendo que aquela parte represente o todo, mesmo que o todo não esteja contemplado naquela pesquisa. Compreendeu o processo? Na época de Jesus também era isto. Muitas vezes pegavam a parte pelo todo. E havia situações em que os adultos e as mulheres, os homens e as mulheres eram contadas, e havia outras situações em que as mulheres não eram contadas. Antes que alguém fale, tá vendo, sociedade patriarcal, machista, pode ser. Como na nossa gramática também, que privilegiou demais o lado masculino da coisa. Às vezes a gente fala o seguinte, nossa, foi tão bom ir à igreja e ver todos os irmãos ali. Tá, mas não havia só homens. Mas como eu falo todos os irmãos, estou incluindo as mulheres. Hoje, por uma força do politicamente correto, o mais preciso, o mais inclusivo, o mais de bom tom está sendo modificar a sentença usual até poucos anos atrás e dizer, ali estavam todos os irmãos e irmãs. Eu me lembro que uma vez eu fui pregar nos Estados Unidos e eu dei minto, isso não foi na pregação, foi numa palestra que eu dei. E quando eu dei a palestra, eu sempre peço a algum nativo da língua que observe a minha fala para ver os meus erros de pronúncia, de concordância, etc. Afinal de contas, não é a minha língua mãe. E uma senhora chegou para mim e falou o seguinte, eu quero lhe corrigir de uma coisa. Não diga mais Brethren quando você se dirigir às pessoas na igreja. Eu falei, não diga mais, que é errado. Brethren é uma palavra muito usada em inglês para irmãos, de maneira geral. Mas aí eu perguntei para um outro americano, por que eu não posso usar essa palavra? Ele falou, porque agora ela não é mais politicamente correta. Você deve dizer brothers and sisters, irmãos e irmãs, percebem? Então hoje nós temos uma linguagem muito mais inclusiva, onde nós somos quase obrigados a falar boa noite a todos e a todas. No passado só dizia boa noite a todos e as mulheres estavam incluídas, mesmo que não referidas. Nos tempos bíblicos, eles não tinham essa força do politicamente correto que nós temos hoje. Então, em algumas situações, mulheres eram contadas e homens, outras só os homens. E as crianças sempre ficavam de fora. Por exemplo, no milagre da multiplicação dos pães, diz que Jesus multiplicou os pães e alimentou 5.000 pessoas, ou 5.000 homens. Aí um evangelista fala, fora mulheres e crianças. Percebeu? Ele quis ser mais preciso. Não havia só 5.000 pessoas ali, ainda tinham as mulheres e as crianças que tinham que ser contadas também. Perceberam? Quando a Bíblia fala daqueles que saíram do Egito, fala de 600.000 homens, evidentemente fora as mulheres e crianças. Então, eu deduzo que os outros evangelistas referiram-se só a Bartimeu e que o segundo cego de nascença, a segunda pessoa, podia ser, opção A, uma mulher, ou, a minha preferência, opção B, uma criança. Porque aqui fala 2 cegos, então talvez havia um adulto e uma criança. Ou eu posso trabalhar com a hipótese também de um homem e uma mulher. Os outros evangelistas só fizeram referência ao homem, como no caso da multiplicação dos pães. Mas Mateus, que era mais meticuloso, Mateus era cobrador de impostos, Mateus mexia com contabilidade. Então Mateus, de maneira mais assim, detalhista com os números, falou de 2, ao ponto que os outros falaram apenas de 1. Talvez era Bartimeu e uma criança ou Bartimeu e uma mulher. Perceberam? Agora vem o ponto que eu abri esse diálogo. O que você quer que eu faça? Já disse que não foi uma pergunta cretina de Jesus, nem uma pergunta idiota, mas foi uma pergunta profunda, óbvia, uma pergunta pleonástica. Se você tem o poder de curar e pergunta para um cego o que você quer, o que ele quer de você, você está sendo redundante.
Mas sabe por que Jesus perguntou aquilo? Provavelmente aquele cego era cego de nascença. E ele estava à beira da estrada. E ele estava pedindo esmola. Por que as pessoas davam esmola para ele? Simples. Porque ele era cego. Então todo mundo se compadecia dele e dava esmola para ele. Muito bem. Quando aquele homem passou a enxergar, a primeira sensação dele não foi de alívio, não foi de júbilo. Os médicos especialistas em medicina oftalmológica, de óculos, de olho, dizem que nós enxergamos, na verdade, com o cérebro. O olho é apenas uma lente para pegar a luz, colocar dentro do cérebro, e o cérebro que corrige aquilo ali e transforma em imagem. Tanto é que nós enxergamos tudo de cabeça para baixo. Mas quando você é cego ou se fez cego por muito tempo, a primeira sensação de encontrar a luz é de pânico. Eu me lembro de um filme de 1977, Papillon, o homem que fugiu do inferno. E nesse filme tem uma cena, é uma história real de um homem que fugiu de uma penitenciária nas Guianas francesas, na Ilha do Diabo que ele estava. E tem uma cena em que eles colocam aquele homem dentro de uma solitária. Ele fica no escuro por muitos e muitos dias. Quando os homens tiram a lona de cima de onde ele estava, naquele buraco, que a luz do sol bate ali, ele assusta e grita e corre e vai para debaixo da cama, procurando o escuro. Porque a primeira sensação de encontrar a luz depois de um período de trevas é uma sensação muito desagradável. Então, Bartimeu, quer fosse cego de nascença, eu falei que é uma hipótese, quer ele tenha se tornado cego em alguma parte da sua vida, o fato é que ele estava completamente no breu, e quando ele voltasse a enxergar, o primeiro sentido seria de pânico, de susto. Perceberam? Além disso, como ele ganhava a vida? A partir da sua cegueira. Porque ele ficava cego à beira da estrada e as pessoas, por dó ou piedade religiosa, ou até para aparecer, para se fazer de bonzinhos, davam o dinheiro para ele, davam as moedas para ele. Agora, quando ele voltasse a enxergar, depois do susto de receber a luz, viria o problema de, no dia seguinte, ele não ter um emprego. E como ele iria se sustentar? Talvez fosse um homem adulto, aprender uma profissão adulta é mais difícil. Eu hoje, se tivesse que rasgar tudo que eu faço, deixar de mexer com teologia, com arqueologia e fazer uma nova faculdade, eu confesso para vocês, de uma área completamente distinta, se eu fosse hoje estudar, sei lá, matemática, eu não sei se eu teria o mesmo sangue, a mesma energia de quando eu tinha 18 anos. Começar do zero uma carreira, aprender tudo depois de adulto é mais difícil. Ele não tinha uma profissão, ele não era carpinteiro, não era pescador, não era agricultor, não era ferreiro. Era um homem velho e desempregado. E que não tinha mais nenhum motivo para pedir esmolas, porque agora ele enxergava. Você está percebendo quão profunda era a pergunta de Jesus? É como se ele perguntasse assim: eu sei que você quer que eu faça você enxergar, mas é isto mesmo que você quer? É isto mesmo que você quer? Cuidado, porque eu posso fazer. Mas lembre-se, com a bênção da dádiva vem também o prêmio, vem também o preço por manter aquilo. Eu tenho que ter um preço, eu tenho que pagar um preço. Muitas pessoas querem ter um filho, mas não querem a responsabilidade de educar esse filho nos bons caminhos do bem, da justiça, da coerência, da ética. Muita gente quer ter um carro, mas não quer pagar gasolina, IPVA. Eu, quando era criança, eu sonhava em ter um carro, mas na minha quimera infantil, eu só queria ter um carro. Eu não queria ter o desastre de não achar vaga para estacionar, eu não queria ter o problema de ter que ficar sempre mandando lavar, eu não queria ter o problema de trocar o óleo, de pagar o bendito do IPVA todo ano, eu não queria ter o risco de atropelar alguém. Quando eu era criança, eu lembro que uma vez numa igreja, eu estava lá e deu uma batida de carro do lado de fora da igreja. Vários levantaram e foram para a janela olhar. E eu tinha uns 14, 15 anos, eu falei, que absurdo. Todo mundo parou o culto para olhar a batida, mas eu dizia aquilo porque eu não tinha um carro na rua estacionado lá. Perceberam? A gente quer o carro, mas não quer pagar o IPVA, nem o seguro obrigatório, nem o posto de gasolina. Queremos dançar, mas não queremos pagar a orquestra. O que você queria que Jesus fizesse para você hoje? Pense bem. Se você dissesse hoje, Senhor, eu quero que o Senhor faça algo por mim.
Peça com fé, mas peça também com responsabilidade, porque Jesus pode dar aquilo que você está pedindo. Mas lembre-se que com a bênção de Cristo vem demandas. Você agora não pode mais mendigar, você não é mais cego. Você agora não é mais um coitado da sociedade. Você agora tem que procurar um emprego e talvez terminar o dia seguinte sem comida, porque você ainda não tem um emprego e também não tem mais motivo para ser um esmoleiro, um cego. Percebeu? Então, você quer mesmo a bênção de Deus e está disposto a pagar o preço pela manutenção dessa bênção? O que você quer? Jesus pode fazer, mas cuidado, porque uma bênção de Deus numa vida irresponsável pode virar uma maldição. Quase Isaac virou uma maldição para Abraão, que começou a idolatrá-lo como se Isaac fosse o próprio Deus. Foi preciso o Senhor falar com Abraão: você vai subir agora no Monte Moriá e vai matar Isaac e sacrificar a mim para eu ver se você ainda me ama. Cuidado. Até uma bênção de Deus pode virar uma maldição quando eu não tiver responsabilidade. O carro que eu tanto sonhei em ter pode virar uma arma para matar alguém se eu dirigir com imprudência. E então, o que vamos pedir a Jesus hoje? Que Ele possa nos atender e também nos dar sabedoria para sabermos como agir e como usar as bênçãos que o Senhor nos dá. Muito obrigado. Orem pelo programa Evidências, orem pela nova série que estamos fazendo com muito carinho. Vou voltar para a gravação e espero que você goste desse vídeo. Um abraço e até o nosso próximo encontro.